Nós católicos, essa leitura, a primeira vez que eu li essa leitura, eu falei para Deus: é a minha obrigação como católico saber falar essa leitura sem olhar, decorar essa leitura, como católico apostólico Romanos, Mateus capítulo 16, versículo 18. Essa leitura, ela entrou no meu coração de tal forma, e eu tomei posse dessa leitura olhando para a história da igreja, olhando para a igreja católica, olhando para a minha vida de católico. Eu tomei posse. Acompanha comigo. Eu te declaro: tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Vou repetir para abalar o inferno. E eu te declaro: tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Palavra da salvação. Essa é a palavra de salvação do Senhor aos nossos corações. E o tema que eu vou falar essa noite é sobre o tema: a igreja é santa e devemos amá-la. É um tema que eu gosto muito de falar, de pregar, de estudar, porque é um tema que me tocou desde o meu início da minha caminhada de católico, como esse versículo, em poder refletir o que Deus queria para a minha vida, qual era o chamado do Senhor como católico. E eu pude entender desde o início que o Senhor não quis que eu fosse um católico comum, mais um a sentar no banco, mas o Senhor me chamou para fazer a diferença. E eu tomei posse disso. Eu assumi isso no meu coração, ser um verdadeiro católico. Não católico light de carteirinha, mas católico verdadeiro, autêntico, apaixonado pela igreja do Senhor. Por isso, quando eu comecei a conhecer a igreja católica, eu me apaixonei. Por isso devemos amar a igreja, que é santa. Por ser santa, devemos amá-la. E a palavra de Mateus 16, 18 está dizendo: tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Quem está falando isso para Pedro? Jesus. É a palavra do Senhor dizendo: é a minha igreja, tu és Pedro. Pedro foi o primeiro papa da igreja católica, sim ou não? Vamos lá, católico, eu não quero que vocês errem uma, porque vamos honrar nossa fé. Então Pedro sendo o primeiro papa da igreja católica, depois veio Lino, Cleto, Clemente, Sisto, e chegando até o nosso Papa atual. Quem é o nosso Papa atual? Papa Francisco. De Pedro ao Papa Francisco são 266 papas na história da igreja. A igreja católica, ela não começou lá no ano 300, como muitos dizem. A igreja não começou lá no ano, sei lá, como muitos dizem. Protestantes falam, não é a mesma igreja. A gente vai falar sobre isso também, para esclarecer no nosso coração de católico a verdade da igreja católica. Então, primeiramente, vamos entender sobre a igreja católica. A igreja católica, ela é chamada, antes de ser petrina, ela é mariana. Por quê? Ela nasceu no seio de Maria. Quando Maria estava esperando Jesus no seu ventre, ali ela já estava levando a igreja católica, porque o Cristo é a cabeça da igreja. Jesus é a cabeça da igreja. É a igreja, sim ou não? Então a igreja é mariana. Mas aconteceu que Jesus, na sua missão, ao proclamar o Evangelho, a Boa Nova, ao se encontrar com Pedro, como diz nessa leitura, o que ele disse para Pedro? Tu és Pedro, tu és pedra, e sobre ti
edificarei, eu fundarei a minha igreja. Então aqui vemos que Jesus está anunciando a igreja para Pedro. Então a igreja está sendo anunciada. Mas quando Jesus estava caminhando com a cruz sobre os seus ombros, indo para o Calvário, para o Gólgota, o seu sangue foi derramando sobre o caminho, e na cruz o Senhor derramou todo o seu sangue, que do seu coração jorrou água, que significa cientificamente que não havia mais sangue. Então foi jorrado água do coração de nosso Senhor Jesus Cristo. Ali a igreja foi fundada. Então a igreja foi fundada na cruz, ali no derramamento do sangue do Senhor. Aconteceu que o Senhor disse aos seus apóstolos: eu vou para junto do Pai, mas vocês não ficarão órfãos. Eu pedirei ao Pai que envie o Paráclito, o Espírito Santo, para ficar com vocês. E aconteceu Pentecostes, Ato 2, vai narrar Pentecostes. Ali o que aconteceu? A igreja ganhou vida. O Espírito Santo, ele veio sobre os apóstolos, escolhido pelo Senhor a dedo, e deu vida à igreja. Então em Pentecostes a igreja ganhou vida. É interessante, o Senhor ele traz mistérios sobre a igreja católica. Por quê? Uma pesquisa que foi feita no Vaticano, quando eles viram uma situação que estava acontecendo dentro do Vaticano, que o altar principal do Vaticano estava afundando, aconteceu que eles começaram a fazer pesquisas, juntaram um grupo de arquitetos, juntaram ali arqueólogos, engenheiros, fizeram um grupo, vamos fazer escavações. Sabemos que debaixo do Vaticano é um cemitério arqueológico, ali está a história antiga da igreja. Então eles fizeram uma escavação para chegar até debaixo do altar principal, porque eles precisavam arrumar aquele altar que estava afundando. Então eles começaram a fazer escavação. E ali a igreja, como é patrimônio mundial, é patrimônio, tudo que eles tiravam, eles tinham que colocar, era tudo marcado. Então eles foram tirando a terra, foram fazendo as escavações, e eles chegaram debaixo do altar principal do Vaticano, e eles encontraram alguns túmulos de antigos cristãos. Havia alguns túmulos, e esses túmulos apontavam para um túmulo em especial. Olha que interessante, aqueles túmulos estavam de forma apontando para um túmulo, e o que estava ali no túmulo principal que eles estavam apontando, aqueles outros túmulos, estava o túmulo de Pedro. Ali nas inscrições diziam que Pedro estava ali. Então eles fizeram, pesquisando aquele local, e fizeram então como uma pesquisa, se eles trouxessem aquele túmulo para cima do Vaticano, aonde ele apareceria. E quando fizeram todas as medidas, as pesquisas, e quando supostamente levantaram o túmulo, ele saiu exatamente no altar principal da Basílica do Vaticano. O altar principal, o túmulo de Pedro estava debaixo do altar principal do Vaticano. Mas será que foi algo combinado? Será que eles pensaram? Não! Eles nem sonhavam com o Vaticano, os primeiros cristãos. Pedro nem sonhava, aqueles que enterraram o corpo de Pedro. Mas por providência, mistério da Igreja Católica, aquele túmulo estava debaixo do altar principal do Vaticano. Olha que tremendo isso! O primeiro Papa da Igreja ali enterrado debaixo do altar principal da Igreja. Isso é lindo, é a nossa história da Igreja Católica. É a nossa história.
Então, para entender a nossa história de católico, precisamos conhecer um pouco a nossa igreja, porque precisamos conhecer o que é a igreja desde o seu início, entender a identidade da igreja e conservar essa identidade nos dias de hoje. Ser católico nos nossos tempos é isso, é entender o início da igreja, tudo que a igreja viveu, entrar nos mistérios da igreja, nesses acontecimentos e trazer essa identidade católica para os nossos tempos. Porque hoje, na nossa igreja católica, há uma batalha, posso dizer assim. Há os católicos tradicionais e os católicos que se dizem modernistas. Se vocês pesquisarem muitos sites de católicos, sites católicos que se denominam católicos, que falam da tradição, que falam dos documentos, que falam do Papa, muitos sites estão criticando o Concílio Vaticano II, estão criticando o Papa Francisco, estão criticando a igreja atual como ela é hoje. Então são os católicos tradicionais, mas há também os católicos modernistas, que dizem que não precisa ser exagerado, a igreja não precisa pegar tão pesado, tem que ser mais liberal. Aí você me pergunta: João Paulo, de que lado você está? Da direita ou da esquerda? Dos tradicionais, que são mais rígidos, ou dos liberais, dos modernistas? De nenhum dos lados, porque isso é uma divisão do demônio dentro da igreja católica, onde se viu um exército combater entre si. Isso é uma enganação. Quem é o divisor que a Bíblia anuncia, denuncia? Quem é? Satanás, o diabo. Mas o que é? Então, João Paulo, mas e aí, o que você é? Eu sou um conservador, porque tudo que é bom se conserva. Essa eu aprendi com o padre Paulo Ricardo. Tudo que é bom se conserva. Eu gosto dos documentos da igreja, da tradição da igreja, mas sou a favor do Concílio Vaticano II, amo o Papa Francisco, amo a renovação carismática que os tradicionais não gostam. Então, muitos deles estão pregando o seguinte: o Concílio Vaticano II, ele foi de 1963 a 1965. É o 21º concílio da Igreja Católica. O primeiro concílio de Jerusalém é o 21º concílio da Igreja. Não é o primeiro concílio da Igreja. Foi dado continuação. O Concílio Vaticano II é a reunião onde é decidido muitas situações da Igreja. Então, se é pregado por muitos tradicionais hoje que a igreja, há uma igreja pré-concílio e pós-concílio. Não existe isso. A igreja católica é a mesma desde lá de Pedro até o Papa Francisco. Não há essa divisão, mas eu não vou entrar muito nesse assunto. Para conhecer a igreja é necessário olhar para o seu início, os apóstolos, os concílios, a patrística da igreja, que são os 100 séculos da igreja. Os 7 primeiros séculos são aonde viveram os primeiros padres da igreja, como Santo Inácio de Antioquia, que foi o primeiro a dizer a palavra católica no ano 100. Eu marquei aqui. Foi no ano 104. 107. Foi Santo Inácio de Antioquia. Ele disse o primeiro a dizer a palavra católico. Católico significa universal, que até foi imitado, pela Universal. Tem uma declaração do Edir Macedo que ele disse que era para confrontar
confrontar os católicos, por isso ele colocou esse nome. Tem uma declaração dele falando isso. Então, católico significa universal. Há muitas críticas contra a Igreja Católica, dizendo que ela começou no ano 313. Vamos entender isso? Constantino, o imperador Constantino, ele no ano de 313, ele liberou o culto cristão da igreja. Não foi o início da igreja, não, foi o culto cristão que foi liberado nessa época. A gente é muito criticado dizendo que a igreja começou no ano 313, mas foi a época que Constantino liberou o culto à igreja cristã, a igreja católica, né? Porque aí a gente entra no seguinte: quando foi a primeira igreja evangélica? Vamos entender, nós como católicos, entender a nossa história. Até o ano 1517, não havia outra igreja a não ser a igreja católica. Não havia outra igreja. 1517 aconteceu que Martinho Lutero, um padre da igreja católica, se rebelou contra a igreja católica, porque naquela época havia muitos padres, bispos, que estavam gananciosos, que vendiam terreno no céu, mas não era a igreja católica. Era aqueles que estavam lá naquela época, e não era toda a igreja, porque nessa época se levantou muitos santos. São Francisco de Assis, que foi o maior santo da igreja católica de 1200. O que aconteceu com Martinho Lutero? Ele viu os erros da igreja e ele foi contra a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Foi o maior erro dele, porque São Francisco viu os erros da igreja, mas ele não foi contra a igreja, ele foi contra os erros da igreja. Ele foi inteligente, mas Martinho Lutero, ele foi contra a igreja. Mas Martinho Lutero era um padre, sim, era um padre. Mas vamos conhecer um pouquinho da história de Lutero. Martinho Lutero, ele sofreu um acidente, um raio caiu sobre ele e sobre uma outra pessoa, um primo dele. E o que aconteceu? O medo dele era tão grande que ele fez uma promessa para Deus: se Deus salvasse ele daquela situação, salvasse a vida dele, ele se tornaria padre. Então o primo dele faleceu, mas ele sobreviveu. Então ele foi pagar a promessa. Mas Martinho Lutero era um homem beberrão, mulherengo, e foi se tornar sacerdote somente por medo. Não era vocação, era uma falsa vocação. O tanto que o pai de Martinho Lutero chegou no convento, no mosteiro, e disse: não deixe meu filho ser sacerdote, porque ele só vai se consagrar sacerdote porque ele está com medo de morrer. Não é vocação, mas mesmo assim ordenaram ele. E foi o que foi. Então, em 1517 ele se rebelou contra a igreja católica, levantou 95 teses contra a igreja católica. Foram 95 teses contrárias às regras da igreja católica, o cânon da igreja católica, que é a lei jurídica da igreja católica, as regras que a igreja segue. Em 1531 ele fundou então a igreja luterana. A igreja luterana é a primeira igreja evangélica, é a primeira igreja evangélica a ser fundada. Então os protestantes têm lá a primeira igreja a partir de 1531, fundada por Martinho Lutero. E aí o que aconteceu? Na biografia de Lutero vai falar que Lutero, no final da sua vida, ele se arrependeu, mas já era tarde, porque o demônio apareceu para ele na cela dele. Isso foi um grande padre da igreja que pregou sobre isso. Eu achei maravilhoso, que está na biografia de Lutero, que o demônio apareceu para ele e falou assim: você dividiu a igreja de Jesus Cristo. Ele: como? Mas eu não fiz nada disso. Ele fez sim, quando você se levantou contra a igreja de Jesus Cristo. E o que aconteceu? Ele tentou voltar atrás, mas os seus seguidores acharam que ele estava louco e deram continuação
a loucura dele, né? Iniciaram então a igreja luterana. Aí houve as divisões, e aí foi fundando igreja, que no ano de 2007 já havia 80.000 igrejas protestantes já, em 2007. Hoje nem se fala, né, do número de igrejas que se abre a cada dia, a cada final de semana, igrejas de portas de barro. Mas para entender esse amor pela Igreja Católica, para entender realmente o que é a Igreja Católica para nós, precisamos conhecer essa história da igreja, porque muitos protestantes têm arrastado muitos católicos. Aqui mesmo nessa paróquia, quantos católicos foram levados para doutrinas protestantes por não conhecer a verdade? Oséias, né, que vai falar: o meu povo se perde por falta de conhecimento. Então é necessário conhecer. Então o Senhor levantou um grande homem chamado Santo Inácio de Loyola, do ano 1550 mais ou menos. Santo Inácio de Loyola foi o contra-reforma. Ele se levantou contra a reforma protestante, bateu de frente contra toda a reforma protestante, anunciando a verdadeira igreja católica, a igreja santa, apostólica, romana. Eu não preciso nem falar, né, o significado de santa, católica, apostólica, romana. Santa por ser fundada por Jesus, católica porque é universal, apostólica porque veio dos apóstolos, e romana porque a nossa sede, o Vaticano, é em Roma. Então, Santo Inácio de Loyola se levantou firme, combateu, segurou firme, foi a coluna da Igreja Católica. Foi ele que sustentou, e o Senhor acompanhou a vida daquele homem com prodígios e milagres. Foi um dos homens que mais teve milagres sobre a sua vida. O Espírito Santo honrava a fé daquele homem de tal forma. A unção que estava sobre a vida dele, os pássaros cobriam ele, para que o sol não o prejudicasse. Havia prodígios sobre a sua vida. O mistério de um verdadeiro católico que ama a igreja foi Santo Inácio de Loyola, esse contra-reforma, que aconteceu que um possesso, estavam atendendo um possesso, e a situação estava difícil ali. Pegaram somente a assinatura de Santo Inácio de Loyola e colocaram do lado do possesso. Naquele mesmo momento o possesso disse: não, Santo Inácio de Loyola não, que ele estava vivo ainda. E fugiu naquele momento, e a pessoa foi liberta. Somente a assinatura no papel. Imagina, há um caso de possessão, eu chego com a assinatura de Santo Inácio, era a assinatura, ele estava vivo, nem precisou da presença dele. A santidade daquele homem era tão tremenda que somente a assinatura já abalava o inferno. Mas por quê? Amava a Igreja Católica, entendia o mistério da Igreja Católica. O tanto que quando ele faleceu, que foi Santo Inácio de Loyola, ele faleceu no ano de 1556. No seu túmulo, no momento do seu velório, do seu caixão, ouvia-se uma vozes saindo do seu caixão. O caixão praticamente fechado, e começaram a ouvir vozes do caixão. Era um coro de anjos, um número enorme de coros de anjos cantando. As vozes saíam de dentro do caixão de Santo Inácio de Loyola. Olha que mistério tremendo. Um homem que amou a igreja, que defendeu a Igreja Católica. Aquele Santo Inácio de Antioquia, vamos falar dos Inácios. Santo Inácio de Antioquia, que foi o primeiro a falar a Igreja Católica, quando ele estava para ser morto, disseram: você não vai falar mais de Jesus, porque você vai morrer. Ele falou: mesmo que vocês cortem a minha língua, eu continuarei clamando pelo Senhor. Mesmo que vocês arranquem meu coração, eu continuarei amando o Senhor. O que fizeram com ele, com Santo Inácio de Antioquia? Cortaram a língua dele, os algozes. Depois, zombando dele, porque quando cortaram a língua, ele batia no peito, dizendo o nome do Senhor.
em gesto, clamando pelo Senhor, apaixonado pela Igreja Católica, então arrancaram o coração de Santo Inácio de Antioquia. Quando tiraram o coração de Santo Inácio, eles tiveram uma grande surpresa. No coração de Santo Inácio de Antioquia estava escrito com letra de ouro: Jesus, eu te amo. Amor, olha que mistério! Aonde que vemos isso? Somente na Igreja Católica. Somente a Igreja Católica traz esses mistérios, porque é a Igreja do Senhor. É a Igreja do Senhor. Temos na história então da Igreja Católica, vamos entender, temos a Igreja triunfante, que é a Igreja que está no céu, que está diante do Senhor, que está na glória. Temos a Igreja padecente, é aquela que está no purgatório, sofrendo, esperando a segunda vinda de Jesus, estão sendo purificados para chegar ao coração do Senhor. Então é a igreja que está sofrendo, a igreja padecente. E temos a igreja militante, que somos nós, que estamos batalhando aqui na terra, e uma está ligada à outra. A igreja celeste são os santos que estão no céu, intercede por nós, para que um dia possamos estar lá. E nós oramos pela igreja que está sofrendo no purgatório, a igreja padecente. Quando colocamos na Santa Missa por aqueles que estão sofrendo no purgatório, eles vão sendo aliviados das suas culpas. E é interessante colocar que os santos da igreja ensinam que para cada pecado mortal são 7 anos no purgatório. Cada pecado mortal cometido pela pessoa são 7 anos no purgatório. Lógico, a pessoa que vai para o purgatório é uma pessoa que se converteu, que morreu em Cristo. Aqui morre no pecado. O catecismo da igreja vai ensinar que vai para o inferno. Basta um pecado mortal para a pessoa ser condenada. O Senhor é bem claro na palavra, nos documentos da igreja, sobre a realidade do inferno. Então essa é a igreja que está combatendo, batalhando. Eu achei interessante o Padre Pio. Um homem chegou para o Padre Pio: Padre Pio, reza uma missa pelo meu pai. Aí o Padre Pio rezou a missa pelo pai dele, e depois o Padre Pio disse para ele: o seu pai saiu hoje do purgatório. Mas ele olhou e falou assim: mas senhor, faz 50 anos que ele morreu, como que ele saiu hoje? Era a missa do Padre Pio, né? Então cada missa que é celebrada pelos que estão no purgatório, eles vão sendo purificados até chegar ao céu, porque no purgatório há somente uma porta. Quem está no purgatório já está salvo. Então é a igreja padecente. E podemos pedir, nós podemos orar pelas almas do purgatório como igreja, e podemos pedir também o cuidado deles. Há muitos testemunhos, o Padre Pio mesmo, casos que ocorreram, santos que testemunham das almas do purgatório, protegendo as pessoas. Houve um caso de um homem que estava sendo assaltado. Veio 2 homens atrás dele, e de repente ele viu uma passeata de monges de branco no meio da rua. Havia vários monges, e ele correu para o meio dos monges. Aí ele correu com medo, e os caras olhou assim para ele e se dispersaram. Aí mais para frente, ele sai da passeata e encontra a esposa dele e fala, todo assustado: esposa, eu quase fui assaltado, ainda bem que eu entrei nessa procissão de monges. Aí ela olhou assim: mas que procissão de monges? Não, essa aqui que está aqui. Aí olhou, não tinha mais nenhuma procissão. Ela falou: mas não tem nenhuma procissão. Não, havia uma procissão, e foi o que assustou os bandidos. Quem era aquela procissão de monges? As almas do purgatório, que protegeu. Há diversos casos que as almas do purgatório protegem, mas precisamos orar por elas, para que elas vão para o céu mais cedo e possam orar mais ainda por nós. Então é importante viver. Mas esses apaixonados pela igreja do Senhor, Santo Agostinho vai dizer: nós só amamos o que conhecemos.
Para se amar a Igreja Católica é necessário conhecê-la antes. É isso que estamos fazendo, conhecendo passo a passo da Igreja. Santa Catarina de Siena vai dizer: se morro, morro de amor pela Igreja. São José Maria Escrivá vai dizer: eu amo a Igreja de toda a minha alma. Por que os santos eram tão apaixonados pela Igreja Católica? Porque eles viviam e reconheciam o mistério, eram atraídos pelo mistério que havia sobre a Igreja. São João Crisóstomo: não te afaste da Igreja, nada é mais forte do que ela é a tua esperança, o teu refúgio, ela é mais alta que o céu, mais vasta que a terra, ela nunca envelhece. Os santos apaixonados pela Igreja. São Justino vai dizer: a Igreja é o local onde floresce o Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus, ele floresce na Igreja Católica. É por isso que vemos tantos mistérios. Santa Teresa d'Ávila vai dizer: eu sou filha da Igreja, em tudo me sujeito ao que ela professa, a Santa Igreja Católica Apostólica Romana, em cuja fé vivo, e afirmo viver, e prometo viver e morrer por ela. Santo Agostinho vai dizer: quanto mais se ama a Igreja, mais cheio do Espírito Santo se fica. Quanto mais se ama a Igreja, mais cheio do Espírito Santo fica. Quem ama a Igreja Católica aqui? Então, o seu coração tem que estar cheio do Espírito Santo. Olha que interessante. O Papa Bento XVI foi entrevistado e perguntaram para o Papa: para quem existe a Igreja Católica? Olha o que o Papa Bento XVI respondeu: a Igreja existe para conter o avanço do inferno sobre a face da terra. Eita, que forte, hein? A Igreja existe para conter o avanço do inferno sobre a face da terra. Não satisfeito, a pessoa ali que estava entrevistando o Papa perguntou novamente para ele: e para o Senhor, o que é a Igreja Católica? E o Papa respondeu: a Igreja é a reunião de poucos que vai salvar muitos. Eita, é o Papa Bento XVI, né? Que maravilha! É a reunião de poucos que vai salvar muitos. Não começou com 12 apóstolos e se espalhou pelo mundo? É assim que o Espírito Santo vai agindo, é o trabalho de formiguinha. É assim que eu vejo no nosso grupo de oração. Estamos nos preparando para os retiros dos homens. Gelson, quero dizer aqui, aí a Kelly para ajudar. Vamos ter a experiência de oração mais para frente, e eu creio que o Senhor está nos preparando para viver essa graça do Senhor. Há uma palavra que é muito dita, até mesmo por muitos pregadores, que a Igreja é santa e pecadora. Em nenhum documento da Igreja Católica está escrito isso: Igreja santa e pecadora. Não existe isso. Existe Igreja santa de homens pecadores. Quando você coloca que a Igreja é santa, você está imaculando, está maculando a Igreja, está manchando a Igreja, dizendo que ela é fraca, que ela é falha. Não, a Igreja é santa, foi fundada pelo nosso Senhor Jesus Cristo. A Igreja é santa, sustentada pelo Espírito Santo. Os infernos vêm sobre a Igreja, mas não conseguem derrubá-la. Ela é inabalável. Ela é a força do Senhor. É o meio de salvação que o Senhor instituiu para salvar a humanidade. É por meio da Igreja Católica. Então não há Igreja santa e pecadora. Não existe isso. A Igreja é santa, de homens pecadores. Em toda a história houve homens pecadores. O Senhor quis construir essa igreja com tijolos defeituosos, falhos, mas a santidade, o homem não consegue manchar a santidade da Igreja Católica, porque ela foi fundada pelo Senhor. Jamais conseguirá. Catecismo da Igreja Católica, parágrafo
846. Isso você tem que estar convicto do que está dizendo aqui, o que a igreja está ensinando. O catecismo da igreja tem o peso da palavra. Vai dizer: fora da igreja não há salvação. Essa é uma verdade de fé, é uma verdade proclamada com voz forte. Fora da igreja não tem como se salvar. Não há como se salvar. Como entender essa afirmação? Toda salvação vem de Cristo cabeça, que é o seu corpo, apoiado na Sagrada Escritura. Toda salvação vem de Cristo cabeça, que é o seu corpo, apoiado na Sagrada Escritura. O Concílio Vaticano II ensina que essa igreja peregrina é necessária para a salvação. O único mediador e caminho da salvação é Cristo, que nos torna presente o seu corpo, que é a igreja. Ele, porém, culcando com as palavras expressas a necessidade da fé e do batismo, ao mesmo tempo confirmou a necessidade da igreja, no qual os homens entram pelo batismo como por uma porta. Por isso não pode salvar-se. Prestem atenção. Por isso não pode salvar-se aqueles que, sabendo que a Igreja Católica foi fundada por Deus, por meio de Jesus Cristo, como uma instituição necessária, apesar disso, não quiserem nela entrar ou nela perseverar. Não se pode salvar quem nela não entrar ou nela não perseverar. Há aquelas igrejas cristãs que são ecumenistas, que têm o ecumenismo com a igreja. Estou falando das igrejas cristãs, como aquela luterana mesmo, que eles voltaram, procuraram a igreja católica, antes eram separados, buscaram esse ecumenismo com a igreja. São igrejas cristãs, diferente de universal, mundial. Essas são seitas. Não são igrejas cristãs, são seitas. O tanto que a Igreja Universal do Reino Sem Deus é uma igreja que foi fundada por quem? Edir Macedo. Quem era Edir Macedo? Era um pai de santo do Rio de Janeiro. Por isso que a gente vê lá, a gente não, nem piso lá. Por isso que a gente vê na igreja do Edir Macedo descarrego, sal grosso, plantinha não sei o que, sal não sei o que, remédio não sei o que lá. É tudo uma mistura de espiritismo com igrejas, com seitas. Então não são consideradas igrejas cristãs. Não há comunhão com essas igrejas, porque elas tiraram os sacramentos, tiraram tudo aquilo que tem de valor da igreja. Então aqui o catecismo é bem claro. A gente sabe muito bem que tem pessoas que não tiveram essa experiência com a Igreja Católica, e aí entra a misericórdia do Senhor. Mas esses aí, principalmente aqueles que saíram da Igreja Católica, esses serão cobrados, porque abandonaram a Igreja do Senhor. Então é importante, olha que interessante. A salvação vem de Cristo cabeça, exercida através do seu corpo, que é a Igreja Católica. Então, se Cristo é a cabeça dessa igreja, nós somos o corpo místico de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós somos o corpo místico, onde é exercida essa salvação. Os protestantes dizem que Jesus não virá buscar placa de igreja. Quem já ouviu falar disso? Jesus não virá buscar placa de igreja, toda igreja salva. Isso não é verdade. Não é verdade. Tudo bem, concordo, Jesus não vai vir buscar placa de igreja, não. É por isso que na Igreja Católica não tem placa, tem uma cruz em cima dela. Já para acabar, né? Eles dizem também que a Igreja Católica não é dona da verdade, que nós católicos pregamos como se fôssemos donos da verdade. A Igreja Católica não é dona da verdade. Concordo com eles. Ela é serva da verdade.
Jesus disse o quê? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. A Igreja Católica foi fundada por Jesus. Ela é serva da verdade. Por isso a igreja é firme nos seus mandamentos. Por isso a igreja é firme nas suas orientações, porque não é ela que manda, mas é o Senhor, é o Espírito Santo que conduz a igreja. Temos que entender isso. Há muitas acusações. Por que eu estou dizendo isso? Porque muitos de nós católicos, essa pregação está sendo gravada, vai chegar em muitos católicos que vão ser bem informados, porque a carência que está na nossa igreja por falta de formação, por falta de conhecimento é terrível. Os católicos se perdem fácil. Eu tenho um monte de amigos protestantes no meu trabalho, mas todos eles vêm pedir oração para mim, todos eles vêm conversar comigo, e nenhum deles se levanta para falar contra a igreja, porque eles veem o meu testemunho lá, e pelo contrário, recebo ligação de vários protestantes pedindo oração. E eu anuncio as minhas pregações falando da Igreja Católica, de Nossa Senhora. E um dos assuntos bem comentados é sobre a pedofilia dentro da Igreja Católica. É interessante, né? Que em muitas pesquisas que foram feitas, há muito mais pastores pedófilos do que padres. Mas como, João Paulo? E essas histórias que a gente vê aí na igreja? Preste bem atenção. Uma árvore que cai faz mais barulho do que 50 que se levantam. Um padre que erra, que não obedece os mandamentos da igreja, que não é fiel à igreja, que vive a pedofilia, que vive vários erros, faz mais barulho do que 50 santos sacerdotes que se levantam. Por isso a igreja é tão perseguida, atacada. Por isso a gente vive tantas perseguições do demônio, daqueles que são da serpente, né? A descendência da serpente será contra a descendência da mulher. Quem é a descendência da mulher? Somos nós. E quem é a mulher? A Virgem Maria, Nossa Senhora. É aquela que sustenta a igreja, que tem a grande missão de ir pelo mundo, aparecer, ser mãe de todos os povos, mostrar para os povos quem é o Salvador, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Então Nossa Senhora, ela é mãe da igreja, como vai dizer no Concílio Vaticano II. Essa igreja tem uma mãe, ela não é órfã de mãe, pelo contrário, ela tem uma mãe que cuida de nós, São Maximiliano Kolbe dizia: quem estivesse com o pé no inferno e outro no céu, se clamasse Nossa Senhora, seria salvo. Então a igreja, ela é cuidada por Nossa Senhora. Como não lembrar daquele exorcismo de São Domingos Gusmão, que estava exorcizando ali o demônio, mais de 15 mil demônios sobre aquele possesso, e o demônio declarou ali, ordenado por São Domingos Gusmão, que uma alma só que se volta a Nossa Senhora é salva. É Nossa Senhora que destrói todos os planos, as escuridões dos demônios, e que uma alma que é devota a Nossa Senhora é salva. É a nossa Igreja Católica. Um teólogo protestante fez uma pesquisa contra a Igreja Católica. Ele pesquisou a vida dos papas, todos os erros dos papas, porque tivemos na história da igreja muitos papas que fizeram barbaridades. Tivemos papa que matou, que se casou, tivemos papas que fizeram barbaridades, levantado até mesmo pelo governo e não pela igreja, né? Ficaram poucos tempos, mas foram levantados pela opressão do governo. E esse teólogo protestante, ele fez um livro, a sua pesquisa de 11 mil páginas. Quando ele terminou a sua pesquisa, os seus escritos ele pegou para ler. E quando ele terminou de ler, ele se converteu. Ele falou: com toda a história da igreja, com tanto erro, homens, papas, padres, e essa igreja continua de pé, ela só pode ser a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. E ele se converteu. Temos testemunhos tremendos, como o ex-pastor Sidney, que teve a sua experiência de entrar numa igreja católica e olhar lá o ostensório exposto. Ele, como pastor, ia denunciar